Os produtores são maravilhosos, a produção é que é barata. Então vamos, a primeira pergunta... Primeira pergunta, o Léo Nascimento, do Rio de Janeiro, pergunta sobre as medidas recentes em torno do FGTS, quais são os prós e contras. Léo, amigo do Rio de Janeiro, obrigado aí por começar a nossa live de hoje. O Léo está perguntando sobre essa iniciativa do governo de liberar o FGTS. Cuidado, é uma pegadinha. Primeiro, a conta do FGTS é uma conta de um dinheiro que pertence a cada trabalhador. Portanto, não é um dinheiro do governo, é um dinheiro de cada trabalhador. Foi criado lá atrás, ainda na ditadura, para substituir a estabilidade no emprego por uma espécie de indenização. Quando o trabalhador perde o emprego com justa causa, ele pode levantar tudo em algumas outras circunstâncias, doença, etc. Ou ele pode sacar o FGTS para, por exemplo, fazer alavancar o financiamento da sua casa própria, etc, etc. Fora isso, se ele tiver uma demissão imotivada, ou seja, sem justa causa, ele tem direito, por ordem constitucional, ao valor que ele tem da poupança do FGTS dele, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mais 40% de multa. Tem uma boataria aí, o Bolsonaro andou falando em acabar os 40%, mas não é fácil assim não. Isso depende de uma providência de natureza constitucional e fica para outra hora essa agonia. Por agora, o que é que o governo está fazendo? Está assustado com aquilo que era óbvio que ia acontecer, quem me acompanha sabe que ia acontecer, eles estão afundando a economia brasileira, porque sem demanda das famílias, sem o consumo das famílias, não há comércio que venda. Se o comércio não vende, não encomenda da indústria. Muito simples de entender isso daí. Nós já sabemos os números de cor, 14 milhões de desempregados, 63 milhões e 500 mil brasileiros com nome sujo no SPC, se sentindo humilhados, e não é culpa das pessoas, porque é juro sobre juro, multa, abuso, porque permitiram ao longo dos últimos 15 anos que 85% das transações financeiras do Brasil se acumulassem em apenas 5 bancos que deitam e rolam nas costas do nosso povo, protegidos pelo Banco Central, que seria a autoridade encarregada de vigiar e proibir esses abusos. Mas vamos voltar aqui. O Bolsonaro, então, desesperado, porque está vendo o ano de 19 jogado fora, pela incompetência dele, pela incompreensão absoluta do problema real da economia brasileira, resolveu liberar o FGTS. Quando for olhar, tem 1000 vinculações, e se você cobre um santo, descobre o outro, acaba com financiamento, por exemplo, de saneamento básico, de obras que estão em andamento, acaba com o financiamento da moradia popular, os empresários da construção civil deram a grita. O fato é que, pesando e medindo, o Bolsonaro vai liberar daqui até o ano 2020, portanto vai ser ao longo desse próximo ano inteiro, R$500 de cada conta. Agora cuidado, esses R$500, se você sacar, por tudo que nós conhecemos até agora da ideia, você vai ficar proibido de levantar o saldo se você eventualmente for demitido. Então é preciso pensar muito se vale a pena. E R$500, de fato, corresponde, por exemplo, a menos de 1/5 da dívida nominal que hoje humilha as famílias no Brasil. Não faz muito sentido, penso eu, embora o sacrifício das pessoas esteja terrível, não é que você, tendo dívida, pegue esse dinheiro para gastar. E em qualquer circunstância, são só R$500 por família, ou quer dizer, por conta, por cada pessoa, por cada titular, que o governo pretende liberar. Cuidado com isso aí. Ciro, George Maximiliano, de Florianópolis, e a Monique Lima, de Brasília, falam sobre a questão da entrega da BR Distribuidora e querem saber se teria como recuperar em um eventual próximo governo. É muito difícil, porque, enfim, a Monique e o George, né? Um de Florianópolis, outro do Distrito Federal. Esse foi vamos dizer assim, eu vou achar aqui umas palavras elegantes, a canalice da semana. Todo mundo aí distraído com essas maluquices do Bolsonaro, destampou a boca de cloaca dele para falar besteira, e a imprensa toda toma conta, e na surdina, sem conversar com ninguém, praticamente do dia para a noite, vendeu a distribuidora da Petrobras. Isto é um problema grave, para não dizer um crime grave. Por que razão? Vamos explicar. Primeiro, a Petrobras é uma das maiores companhias de petróleo do mundo, porque ao longo de muitas décadas de sacrifício, o dinheiro que não foi para moradia, o dinheiro que não foi para a reforma agrária, o dinheiro que não foi para melhorar a educação do pobre, o dinheiro que não foi para melhorar a saúde da população, foi concentrado ao longo de muitas décadas na construção de uma grande empresa de petróleo integrada. O que é uma empresa integrada?
é aquilo que um certo slogan da Petrobras já falou, do poço ao posto. Ou seja, a Petrobras era capaz, né, de não só pesquisar, e isso tem uma repercussão importantíssima no amadurecimento da ciência e da tecnologia do Brasil. A COP, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem a Petrobras como uma das suas principais clientes. Todo o domínio tecnológico que foi desenvolvido pela Petrobras à custa de bilhões de reais de dinheiro público, presta-se a muitos outros ramos da engenharia, da eletrônica e de uma série de outras possibilidades que o Brasil tem. Pois bem, desde pesquisa, passando pela lavra, passando pela prospecção, passando pela perfuração, pela extração do petróleo, pelo transporte, pelo refino, depois do refino transformado em gasolina, em óleo diesel, em gás de cozinha, as transportadoras, ou seja, tem várias empresas de gasoduto e no fim a gasolina, o óleo diesel na bomba. Com isto ela é uma das companhias mais valiosas do mundo e ela praticamente está garantido por essa integração dela que ela não tem prejuízo. A Petrobras nunca teve prejuízo na vida. Mentiram para você ao longo desses últimos anos todos para preparar exatamente este crime, este assalto contra o bolso do povo brasileiro, contra o futuro das crianças do Brasil, porque isso é uma riqueza que pertence aos nossos filhos, aos nossos netos. E estes canalhas que nos governam prepararam isso ao longo do tempo. A Petrobras nunca deu prejuízo. Por quê? Porque no dia que o petróleo despenca de preço, a bomba dá lucro. No dia que a bomba eventualmente esteja com apertada no preço, o refino dá lucro. No dia que o refino tiver algum problema, os gasodutos, as transportadoras também dão lucro. Portanto, uma coisa compensa a outra e na prática praticamente todos os setores dão lucro. Ou seja, a Petrobras integrada vale 1.000. Fatiada, esquartejada, como eles estão fazendo, no fim vai dar uns 400. Percebe? Ao invés de vender por 1.000, que já seria um grande crime, eles estão esquartejando a Petrobras e entregando ao estrangeiro. Acho que aqui vale, para a gente não se misturar aí com quem tem saudade de um passado, estatista e tal, não é o meu caso. É preciso que o brasileiro tenha a noção de pertencimento. Porque eu sei que a população que está nos ouvindo não se sente nem de longe dona da Petrobras. E as razões são óbvias, né? Exacerbação de corporativismo, né? Abuso de preço, a Petrobras tem um comportamento, né, muito hostil a vários interesses do Brasil. Aqui no Ceará, por exemplo, a população tem muita raiva da Petrobras, porque a Petrobras exigiu do Ceará o que o Ceará não podia dar para ela construir uma refinaria, e comprou os terrenos, fizeram os licenciamentos, etc, etc. No fim, a Petrobras passou o calote no povo do Ceará. A mesma coisa o povo do Maranhão tem essa grande raiva da Petrobras, mas isto à parte, é preciso que a gente entenda que petróleo é uma riqueza que pertence ao futuro das nações. Se você hoje entrega para o estrangeiro, primeiro você está matando a galinha dos ovos de ouro. Conhece a fábula, né? Você tem uma galinha que todo dia põe o ovo de ouro e alguém malucamente resolve comer a galinha assada ou querer abrir a galinha, matar a galinha para ver o que tem dentro e aí mata a galinha dos ovos de ouro. Pois é, mal comparando o que eles estão fazendo. E aí o pior, não foi vendida para brasileiros. Muito escuro, muita negociata, bancos levaram comissões gigantescas por aqui, eu já investiguei isso, eu não tenho a menor dúvida, eu vou descobrir os detalhes, mas por trás disso tem um problema mais grave, são estrangeiros que compraram. O que é que significa na prática isso? No dia seguinte que eles tomarem conta, toda a lucratividade dela vai ser convertida em dólar e vai ser mandada para o estrangeiro. Os diretores vão ser remunerados em dólar e vão ser remetidos para o estrangeiro. E eles vão preferir importar do estrangeiro, das suas respectivas matrizes, porque são integradas ou querem se integrar, e nós vendemos a preço de banana murcha, de banana podre, e o Brasil não terá no futuro, do jeito que eles estão fazendo, o dólar para pagar essa conta. Compreende? Se remete o lucro dividendo em dólar, faturando em real na bomba, de onde é que vai vir o dólar para pagar? Essa é a grande questão. Será que o agronegócio sozinho, a mineração sozinho, aguenta essa pancada? Não aguenta de forma nenhuma. Por isso foi um crime o que eles fizeram. E o que é mais grave, o judiciário brasileiro tomou uma decisão, e eu sou, vamos dizer, cultivo o direito, absolutamente exótica, para não dizer absolutamente esquisita. Consultado, o Supremo Tribunal Federal disse que a Petrobras não pode ser vendida sem autorização da representação do povo, que é o Congresso Nacional. Porém, veja que coisa mais exótica e esquisita que anda fazendo o nosso judiciário para a gente entender.
diante das mesmas leis, permitiu que subsidiárias da Petrobras pudessem ser vendidas sem autorização do Legislativo. Ou seja, se um prefeito quiser vender uma ambulância velha, ele tem que consultar a Câmara Municipal para pedir autorização, porque o patrimônio público não pertence ao prefeito. E no Brasil, desses tempos estranhos, esquisitos e corruptos que nós estamos vivendo, porque aí corre uma grana preta, não é? Eles sabem que eu conto a verdade e digo para as pessoas, porque não tem um rabo de palha, pois no Brasil o prefeito tem que, para vender uma ambulância velha, precisa de autorização legislativa, e o Brasil, para entregar uma das maiores distribuidoras de petróleo do mundo, simplesmente faz isso na calada da noite. Acorda, meu irmão. Ciro, ainda nessa linha, o Sérgio de São Paulo pergunta, depois de vender a Embraer e estarem esquartejando a Petrobras, qual o risco que corre a Embrapa? A Embrapa é uma empresa de pesquisa, ela não é uma empresa que tenha lucro. Pelo contrário, a Embrapa, como toda instituição de pesquisa, ela demanda muitos recursos públicos. E evidentemente que o Brasil também está cometendo graves desatinos nesse campo. Só para você ter uma ideia, o brasileiro que está nos acompanhando, o governo Bolsonaro, em apenas 6 meses e 12 dias de mandato, o governo Bolsonaro licenciou 290 novos agrotóxicos no Brasil. 72 desses agrotóxicos são banidos na Europa, por exemplo. Ou seja, aqueles venenos, né, que na Europa, produzidos pelas multinacionais europeias ou americanas, estão proibidos de vender lá, o senhor Jair Bolsonaro autorizou para vender aqui no Brasil. E isto é o avanço de um potencial extraordinário que o Brasil tem nessa agricultura e pecuárias altamente competitivas nossas, pois nós já estamos importando do estrangeiro praticamente a metade de tudo que a gente gasta para produzir a soja, o milho, o feijão, o frango, o boi aqui no nosso país. Fertilizante, praticamente dizimaram toda a indústria nacional, também via Petrobras. Né? Defensivo agrícola, agrotóxico, está aí o escândalo, né? Enquanto o Bolsonaro assina o acordo da União Europeia com o Mercosul, permitindo que a União Europeia ou qualquer empresa ou país, unilateralmente, pelo princípio da precaução que o senhor Jair Bolsonaro assinou, possa embargar produtos oriundos da agropecuária brasileira pela mera suspeita de produção em bases insustentáveis ambientalmente. Ora, o que você acha? O Bolsonaro autoriza 290, eu estou rindo para não chorar, 290 agrotóxicos novos, 72 deles banidos da Europa, e assina com a mesma Europa um tratado dizendo que a Europa pode embargar os produtos brasileiros pelo mero alegação de, sem qualquer tipo de arbitramento, direto e unilateralmente, alegando que nós estamos produzindo com base em coisas insustentáveis ambientalmente. Veja a tragédia que está se armando também contra o agronegócio brasileiro, que votou em massa no Bolsonaro, mas que não quer ouvir a gente falar. É uma coisa chocante o que eu tenho visto no nosso país acontecer. Mas aí está a Embrapa, enfim, ela está desfinanciada, está muito decadente. Não que os seus cientistas não sejam extraordinários, mas ela está sem financiamento, como tudo que repercute ciência no Brasil. E é pena, porque não existiria o Centro-Oeste, o Cerrado brasileiro, produção de soja extraordinária, se não fosse a Embrapa, sabia? Foi a Embrapa que desenvolveu as variáveis de soja para o Cerrado, que não dava soja. É a Embrapa que nós devemos, por exemplo, no Nordeste, o desenvolvimento do cajueiro clonado. É a Embrapa que tem um Centro Nacional de Ovino-Caprinocultura, que também desenvolveu espécimes, né, diferentes de cabras, ovinos, caprinos, enfim. E é lamentável, porque essa é uma inteligência extraordinária do Brasil. Ciro, você tocou rapidamente aí, mas tem muitas pessoas perguntando sobre o acordo do Brasil, do Mercosul com a União Europeia. Como é que você vê esse acordo? Veja, o princípio deve ser o livre comércio. Ou seja, haverá um dia que a humanidade vai desmontar suas fronteiras. Se isso não é uma homenagem ao Karl Marx, que hoje em dia não se cita muito mais, vamos fazer homenagem a John Lennon, né? Na música Imagine, ele fala da gente imaginar um mundo sem fronteiras. Só que isso está muito distante de acontecer. Por quê? Porque é uma brutal desigualdade nas condições econômicas de país a país e de região a região. Então veja, um comerciante europeu, ou industrial europeu, ou um agricultor europeu se financia 4% de juro ao ano. O industrial brasileiro se financia a 42% de juro ao ano, 10 vezes mais.
Então, se você estabelece um livre comércio, em que um lado se financia 4% por ano e o outro lado se financia 42% por ano, isso não é livre comércio, isso é matar a criança com paulada na moleira, porque não há como uma competição tão desigual. Esse é o primeiro fator. O segundo é que há uma brutal desigualdade na distribuição do domínio tecnológico hoje do mundo. Nós estamos aqui conversando pela internet. Quem está me filmando é um celular. Quem está levando isso são um conjunto de modems e etc, com antenas, com tudo isso é tecnologia estrangeira, porque o Brasil parou de investir em ciência, tecnologia e inovação, e agora nós estamos vivendo o pior momento em matéria de execução orçamentária de toda a história do Brasil em ciência, tecnologia e inovação. Agridem-se as universidades, enfim. Pois bem, ninguém quer comprar mais bens ou serviços que sejam produzidos com atraso tecnológico. Todos nós queremos o celular de última geração. E isso não é trivial, não é o consumismo barato. São meios de diagnóstico médico modernos, são as químicas finas dos novos remédios, não é? É a eletroeletrônica dos nossos computadores que estão embarcados em tudo, e hoje do caixa eletrônico aos carros. Só para você ter uma ideia, um carro montado em São Paulo, 80% dele está vindo de fora, que é a parte rica. 8% da produção industrial do Brasil sai de Manaus. Se você olhar lá, praticamente não há nenhuma agregação de valor nacional. Praticamente todos os componentes dos celulares, das TVs, vem tudo de fora, e ali virou só um lugar de montar as coisas. E isso explica por que o Brasil resistiu muito à ideia de um livre comércio com a Europa. Por quê? Porque de um lado nós vamos simplesmente liquidar o restinho de indústria que o Brasil tem. E por outro lado, os europeus não querem aceitar o livre comércio, porque nós temos, ao contrário deles, a agricultura e a pecuária mais competitiva do mundo. Por quê? Porque o juro da agricultura no Brasil é subsidiado. Por quê? Porque a tecnologia aqui, né, é ajudada por uma natureza pródica, solos extraordinários, uma insolação muito rara de ter no mundo, não é? Água. E o Brasil tem essas peculiaridades, e o valor do povo trabalhador do campo no Brasil faz com que nós tenhamos os produtos mais competitivos do mundo. Pois bem, contra aquilo que nós somos competitivos, os europeus resistem. E aí isso se arrastou durante muito tempo, e agora, por um passo de mágica, também sem conversar com ninguém, o Bolsonaro vai lá e assina o acordo. Esse acordo ainda vai ter que passar pelo Congresso brasileiro, e nós vamos conhecer os detalhes. Eu consegui, vi alguns amigos na Europa, furar alguns pontos. E o mais grave é este: Bolsonaro assina, franqueando o mercado brasileiro livremente para as indústrias. Isso vai acabar de liquidar o resto de indústria que nós temos no Brasil, por essas diferenças todas que eu já falei. Mas o que nós ganharíamos no agronegócio, os franceses, os suecos já começaram, colocaram lá o tal princípio da precaução. Volto a repetir, o que está lá assinado irresponsavelmente pelo senhor Jair Bolsonaro não sabe do que se trata, pelo despreparo grave e pela vassalagem aos interesses estrangeiros que está se revelando, inclusive ante a omissão de 9 ministros generais, oficiais generais das Forças Armadas, o que é uma grande vergonha, porque, ainda que sejam conservadores, havia uma tradição de defesa do interesse nacional nas Forças Armadas do Brasil. Pois bem, as Forças Armadas devem estar envergonhadas desses generais de pijama que ocuparam aí o governo Bolsonaro. São 9 generais, mais 123 outros oficiais em diversos lugares, assinando um tratado que é absolutamente lesivo aos interesses do Brasil. Quer ver? Vamos esperar um pouquinho para ver. Uma informação. A Suécia, o principal rede de supermercado da Suécia, unilateralmente já embargou todo e qualquer produto de procedência do campo do Brasil. Principal rede de supermercado da Suécia. Isso daí não é feito por acaso. Discursos no parlamento francês já denunciam a improvável homologação desse acordo na França. Só para vocês terem uma ideia, a França paga mais para subsidiar a vaca do que paga por uma cabeça de criança na creche francesa. Só para vocês verem a diferença com que nós estamos tratando essas questões graves. Cira, Mariana de Olinda. Elza Mariana. Elza Mariana de Olinda. Elza, queridíssima, você é cada dia mais brilhante, mais inteligente. Qual a sua opinião sobre o projeto Futurice, lançado semana passada pelo Ministério da Educação? No seu projeto, qual seria a relação entre capital privado e público, e como captar recursos para pesquisa sem abrir mão da autonomia das universidades?
Essa é uma pergunta que eu não estou capaz de responder ainda, Elza. Eu, como você sabe, eu procuro olhar as coisas com muito equilíbrio, com muita responsabilidade, e não só porque nasceu, né, do governo Bolsonaro, desse ministro que é um rematado imbecil, que é o ministro da Educação do Brasil, um fascista cujas intenções são as piores possíveis, mas eu estou consultando os reitores, estou consultando, ainda não tive o contato com a Andifes, que eu quero ter institucionalmente, e acho que eles próprios estão estudando. O que a gente pode já dizer é o seguinte: não há nada de mal, pelo contrário, é bom. Eu estava imaginando, num possível governo meu, isso está meio que afirmado no meu programa, que a universidade tenha capacidade, dentro do seu projeto pedagógico, dentro da sua autonomia, de buscar incondicionalmente, fora dos cofres públicos, cofinanciamentos. Ou seja, a universidade, na minha compreensão, deve permanecer pública, gratuita em todos os níveis, porque é o único lugar onde a classe média brasileira tem alguma coisa de volta, à medida em que ela não acredita na escola pública, paga mensalidade escolar, não acredita na saúde pública, paga plano de saúde, crescentemente está onerado no seu orçamento doméstico por questão de segurança, porque também não confia na segurança pública. O único lugar onde a classe média tem algum retorno do imposto que paga é nas universidades. Portanto, mantê-la gratuita, pública e expandi-la é um imperativo de um projeto nacional de desenvolvimento. Agora, qual é o problema, pensando alto aqui, Elza, de uma universidade fazer, por exemplo, prestação de serviços ao meio empresarial e cobrar por isso, dentro do seu projeto pedagógico, da sua autonomia e garantir o seu orçamento próprio e a gratuidade em todos os níveis? Qual é o problema? O Brasil tem determinadas coisas que não são compreensíveis, né? Nós estamos em tempos modernos. Só para você ter uma ideia, Harvard, onde eu fui visiting scholar, que é uma das principais universidades do mundo, Harvard tem 60% do orçamento de pesquisa de Harvard é dinheiro público, mas ela também estabelece pesquisa imediatamente. O MIT faz 70% do seu orçamento também público, porém 30% eles fazem serviços, fazem pesquisas encomendadas, vendem, né, consultoria, enfim, uma série de coisas. É preciso que este princípio aí a gente não tenha medo dele, e isso nem de longe significa privatizar a universidade. Agora, para que isto aconteça, é preciso mudar um conjunto de institucionalidades, e isso é o que eu estou ainda com o pé atrás e consultando as pessoas. Por exemplo, hoje as universidades federais são autarquias, que só podem ser criadas ou extintas por lei no sentido estrito, ou seja, tem que ser votado no Congresso Nacional. Converter uma universidade, autarquia, numa organização social, portanto, depende de lei. E isto é uma coisa que é muito improvável que eles saibam bem o que é que estão querendo fazer. Como tudo nesse governo, vão fazendo as coisas sem conversar com ninguém, e eu ainda estou devendo, volto logo mais a vocês, uma opinião mais qualificada, porque eu estou consultando ainda os reitores especialmente, mas muitos amigos meus da academia, para a gente formar uma opinião definitiva. Ciro Iron de Castanhal, no Pará, diz: o STF já deu uma solução no caso dos navios do Irã, visto esse caso e outros que comprometem o agronegócio brasileiro. Qual sua visão para o comércio internacional da agricultura para o próximo ano, de acordo com esse governo? E o Ian também tem uma pergunta relacionada, que é: o Brasil pode sofrer possíveis embargos do Irã? Parece que este episódio já está superado. Deixa eu explicar para quem não sabe. O Irã compra 1/3 de todo o milho produzido no Brasil e tem uma conta conosco de 2 bilhões de reais por ano de compra. O Irã entrou numa confusão com os americanos, né? Não o Irã, os americanos entraram de novo numa confusão com o Irã, né? O Irã é uma nação gigantesca, importante, é a velha Pérsia, né? Desde o Alexandre, né? Ela nunca mais sofreu nenhum tipo de derrota. E o Irã hoje está sendo boicotado pelos norte-americanos. O Brasil, diante dessas questões, tem uma tradição que está sendo rasgada pelos loucos que ocuparam Itamaraty, e sob a guia de outro maluco que dá conselhos a partir dos Estados Unidos, por um presidente que não entende absolutamente nada de coisa nenhuma e que virou o animador de auditório e o grande responsável por esse caos que está se transformando na vida brasileira.
Então veja bem, qual era a posição do Brasil? Não intervenção em assuntos dos outros, solução pacífica dos conflitos. E no caso do Irã, o Irã estava desenvolvendo tecnologias que poderiam desaguar no desenvolvimento da bomba atômica. Essa é a razão pela qual os norte-americanos começaram a perseguir os iranianos. A partir daí, o Brasil entrou e, num extraordinário esforço diplomático brasileiro, que não é nem muito comum, nós acabamos desenhando um acordo que o Irã topou. E o governo americano, com o governo Obama, topou também. Então, aquele conflito parecia ter sido desanuviado e o Irã tinha assumido o compromisso de não desenvolver a bomba atômica e aceitar as inspeções internacionais, que era basicamente a linha do acordo que o Brasil propôs. Tragédia das tragédias, a humanidade está vivendo um momento muito difícil. O Trump ganha a eleição nos Estados Unidos, revoga unilateralmente o acordo que os Estados Unidos tinham assinado por intermédio do Barack Obama, que o Brasil tinha rabiscado o acordo, e aqui se elege esta figura exótica, né, fanático, o maior puxa-saco que eu já vi de autoridades estrangeiras é esse presidente Jair Bolsonaro. Enquanto fala em Brasil acima de tudo, só falta voar na braguilha do Trump, tamanho o escândalo. Eu estou muito indignado, vocês vão tendo paciência aí, e quem achar ruim meu jeito de falar, vai botando na conta de quem está vendo o seu país ser destruído. E a gente não pode deixar por menos, não. Pois bem, com isso agora, o que é que faz o senhor Bolsonaro? Dois navios iranianos, estacionados no porto de Paranaguá, no Paraná, carregados de milho, foram se abastecer. Algum vagabundo desses aí que inferniza a República Brasileira sob a liderança do vagabundo Mor, fez com que o Bolsonaro proibisse a Petrobras de abastecer os navios. Veja, não falta problema para nós brasileiros. Ou seja, o Irã imediatamente convocou uma entrevista, através do seu embaixador, com muita razão, indignado, os navios parados, 40, 50 dias, e ameaçaram simplesmente retaliar o Brasil, suspendendo 2 bilhões de dólares de compras. De novo, o agronegócio brasileiro pagando o pato da sua imprudência de votar num despreparado, desclassificado, em que está se transformando o atual presidente do Brasil. O ministro Toffoli, desta vez, né, mandou que a Petrobras fizesse o abastecimento, isso está feito, mas o Brasil vai arranhando, já arranhou a relação com a Rússia, já arranhou a relação com a China, já arranhou gravemente a confiança dos vizinhos, na proporção que se dispôs a fazer o jogo sujo dos Estados Unidos na questão da Venezuela, e assim o Brasil está arrumando confusão, mundo afora, sem nada em troca. Nada em troca. Isso é o que mais me choca. Só para vocês terem uma ideia, 6 meses de governo. Entregaram aos Estados Unidos uma cota de 750 mil toneladas de importação de trigo subsidiado. Isso vai liquidar a triticultura do sul brasileiro. Entregaram a base de Alcântara, ou seja, um lugar privilegiado para o lançamento de foguetes, de satélites geoestacionários. Entregaram aos Estados Unidos e está proibido que autoridades brasileiras entrem na base sem autorização dos norte-americanos. Botaram um general vergonha, Duque de Caxias deve estar se revirando no túmulo. Como é que o exército brasileiro aceita uma imundície dessa? Não é? Tem uma vergonha na cara, comandante do exército. Não é possível que o senhor admita uma coisa dessa. Hoje tem um general brasileiro no vice-comando da Força Sul do exército americano. Ou seja, um general do Brasil está sob comando de uma força militar criada pelos americanos para, eles não têm território no sul, para eventualmente exercitar a sua prepotência ao sul, onde está o Brasil. Né? Ainda tem mais. Abriram unilateralmente a exigência de visto. O princípio guia das relações internacionais é o princípio da reciprocidade, ou seja, eu te trato da forma como você me trata. Pois bem, o Brasil, com o senhor Bolsonaro, violentou este princípio e entregou aos americanos o direito de entrar no Brasil sem visto, enquanto qualquer brasileiro para ir na Disneylândia passa aí uma humilhação e muitos são negados, sem explicação, sem coisa nenhuma. E muitos brasileiros, desesperados pela falta de oportunidade aqui dentro, vão para os Estados Unidos ilegalmente, lá até crianças estão sendo separadas dos pais, enquanto o senhor Jair Bolsonaro faz essa vassalagem. E agora, para completar
essa vergonha, esse escândalo, o senhor Jair Bolsonaro nomeia o filhinho dele, está pretendendo indicar o filhinho dele de 35 anos, policial, para o posto de embaixador do Brasil. O posto mais difícil da diplomacia brasileira no mundo é o de embaixador junto aos Estados Unidos. Mas eu não acabei de contar ainda o resto da entrega. 80% das importações brasileiras, que já são um terço de tudo que a gente consome aqui, de óleo diesel, de gasolina, dos americanos. Assinou o documento entregando à Embraer uma joia tecnológica por o preço do Hotel Copacabana Palace praticamente para a Boeing. Ou seja, em 6 meses. E agora essa venda da BR Distribuidora, a gente não sabe ainda, mas eu estou apostando como é o capital norte-americano o principal controlador de mais esse avanço. O senhor Bolsonaro está vendendo o Brasil, entregando a troco de nada. Isso é o que eu digo. O que é que os americanos deram ao Brasil? O que é que nós conseguimos desse tipo de vassalagem? O que é que nós conseguimos de volta para o nosso povo? Não é de se perguntar? O que é que explica isso? Bom, não sei você, eu estou indignado. Ciro, João Lucas de Serra, no Espírito Santo, pergunta: qual a sua ideia para o importante problema da reforma agrária no Brasil e no tocante às terras indígenas e quilombolas remanescentes? Olha, toda pergunta inteligente, como as outras, traz a semente da resposta. O Brasil tem populações tradicionais que foram praticamente dizimadas pelos espanhóis e nós não. Os portugueses tiveram uma atitude diferente, mas nós não podemos ter retrocesso nessa área. E volto a dizer, não só pelo respeito inerente às comunidades tradicionais, os indígenas, né, os escravos que sofreram a humilhação de virem deportados da África, degradados à força da violência para serem explorados aqui, seus descendentes, enfim, tudo que essas pessoas querem é um lugar, um pedaço de terra, um pedaço de chão para poderem viver com a dignidade, com seus costumes, com seus hábitos e poder, enfim, trabalhar com o calo da mão e o suor do rosto. Não faz nenhum sentido, em pleno século XXI, você ter retrocesso nestas que são políticas importantes, que no passado, mal feitas, fizeram muito mal ao respeito do Brasil lá fora e ao alto respeito que nós devemos ter por nós mesmos aqui, e que agora voltam a ser, de novo, argumento que se destrói a imagem do Brasil. Eu ando por aí afora, nas universidades estrangeiras, estou sempre circulando aí, convidado para fazer palestras e debates. Eu nunca vi a imagem do Brasil tão suja, tão estragada, quanto nesses pequenos lapsos de 6 meses está acontecendo. O professor Miller pergunta sobre a reforma da Previdência. Você acha que a oposição é capaz de modificar a idade mínima ou tempo de serviço para algumas categorias no Senado? Você acha que estados e municípios devem ser incluídos? A oposição não tem essa força. É preciso, com muita humildade, que eu lhe diga, mas você, brasileiro, tem. Vamos recuperar. O Brasil precisa mudar a sua estrutura de previdência. Isso é uma afirmação muito responsável nossa do PDT. Não querendo fazer qualquer tipo de autorreferência, mas apenas para dar coerência, porque eu acho que não basta falar, tem que dar o exemplo. Eu fui o único dos 13 candidatos à presidência da República nas últimas eleições de 2018 que apresentou com começo, meio e fim, com todos os números, uma proposta de reforma da Previdência, que tinha a condição, porque era casada com uma reforma tributária, de superar o déficit público em 24 meses. Sim, isso mesmo que você ouviu, isso que eles estão prometendo. Em 10 anos, a nossa proposta tinha capacidade de resolver em 24 meses. Basicamente porque a gente associava um conjunto de mudanças na estrutura da Previdência, que era um pilar social de um salário mínimo para todo mundo que recebia, independentemente de ter podido ou não contribuir, era um segundo pilar de repartição até um teto aí de 4, 5 mil reais, e um terceiro pilar de capitalização público, sob controle dos trabalhadores, né, para quem quisesse voluntariamente ter uma previdência superior a esse teto, em direção a uma única previdência para todos, o pessoal do serviço público, o pessoal do serviço privado, militares, etc, etc. Pois bem, a transição para nós era via dados do IBGE, nós iríamos fazer por região, por categorias profissionais, por gênero, nós iríamos fazer uma transição gradual de idade mínima. Por exemplo, a gente tem hoje no Brasil, para um pobre nascido na favela de São Paulo, ou na favela de Porto Alegre, ou na favela do Recife, que, aliás, eu mando um abraço fraterno para toda a gente querida da região metropolitana do Recife, especialmente de Olinda. Estou acompanhando o sofrimento de vocês, essa chuva tremenda, e, enfim, peço a Deus que proteja a todos, que é só um parênteses, porque
eu fico ligado nas coisas do Brasil e estou também muito angustiado com essa cheia que está felicitando nosso povo lá de Olinda, da região metropolitana, Jaboatão, etc. Enfim, a proposta Bolsonaro, entretanto, faz o inverso. 83 de cada 100 reais do sacrifício que ela traz vai nas costas de quem ganha até R$2.000 de salários. E, só para dar um exemplo, sem querer desrespeitar ninguém, mas eu estou muito aborrecido com essa omissão das Forças Armadas com relação ao interesse nacional vilipendiado, aviltado. O Brasil está sendo vendido ao estrangeiro e nenhum desses generais abre sequer a boca para falar. Portanto, eu vou dar o exemplo deles. Os militares custam ao Brasil 47 bilhões de reais por ano na Previdência. 5 bilhões é pensão para as filhas. Só para vocês terem uma ideia. Não quero desrespeitar ninguém, mas os números são esses. 47 bilhões de reais é o que os militares custam para o Brasil. Sabe quanto eles contribuem? 3 bilhões de reais. Ou seja, no buraco da Previdência, que sem a DRU é de 50 bilhões de reais, os militares respondem por 43 bilhões de reais. O que o Bolsonaro fez? Nada. Para não dizer que não fez nada, aumentou um pouquinho a contribuição e com a outra mão aumentou o salário. O general que ganhava 22 mil reais passa a ganhar 30, portanto a contribuição aumenta em cima do aumento que eles deram, ou seja, não perderam absolutamente um centavo. E não é que eu queira que ninguém perca. Agora, qual é a explicação para você dar à viúva de um servente de pedreiro que caiu de um andaime e morreu 60% do salário mínimo, que é como está nessa proposta? Enfim, não se justifica. Agora, qual é a nossa chance? A nossa chance é assim. Hoje, daqui até o dia 6 de agosto, portanto temos um tempo, os deputados estão de volta nas suas bases. 379 votaram, desses deputados que foram ao povo pedir o voto, votaram a favor desta proposta, com essas absolutas injustiças e a manutenção de todos os privilégios. Parênteses, privilégio. Mentiram para você na televisão de que acabaram as aposentadorias especiais dos deputados. Isso é mentira, ou pelo menos é a pior das mentiras, que é a meia-verdade. O Bolsonaro se aposentou com 33 anos de idade, como capitão do Exército, recebe 10 mil reais por mês. E entre a eleição dele de presidente e a posse, ele requereu a aposentadoria especial de deputado e está ganhando mais 26 mil reais, ou seja, 2 aposentadorias com a idade que ele tem, somando 36 mil reais. Mora num palácio e tem lá todas as mordomias, aumentou o cartão corporativo em 16%, mandou agora 7 milhões de reais para comprar carro blindado, entregou o helicóptero da Força Aérea Brasileira para levar os parentes deslumbrados dele para o casamento desse filho esquisito dele. Enfim, está nadando na mordomia, nadando no luxo, conversando fiado, mentindo, enganando, discriminando, enquanto manda essa tragédia que na prática extingue a aposentadoria do pobre. Por quê? Porque o pobre agora, para se aposentar, vai ter que somar 2 coisas. Primeiro, se aposentar com valor integral, 65 anos de idade e 40 anos inteiriço de contribuição. Ora, qualquer pessoa que é ligada no povo, como eu sou, sabe que o cidadão, e o IBGE dá o número, que o cidadão não consegue 40 anos de carteira assinada todo dia. Então o cara na construção civil, ele termina a construção, dá baixa na carteira, vai para o sindicato, vai para o Cine, vai atrás da igreja, enfim, vai conseguir um emprego dali 2, 3, 4 meses. A soma desses meses sem carteira assinada, em 40 anos, dá 8 anos. Portanto, você bota 8 anos em cima de 65, dá 73. Não existe essa idade para trabalhador pobre. Ou então você que não tem uma pedra no lugar do coração, mesmo você que votou no Bolsonaro, zangado com toda razão, com as maluquices, molecagem, contradições do PT, hoje eu estou meio azogado aqui, porque essas coisas todas estão me irritando muito e eu só tenho uma forma, é lutar, é esclarecer para o povo brasileiro. Pois bem, eu dispersei aqui um pouco, mas o que eu queria dizer é o seguinte: com 75 anos, com 73 anos, você não vai encontrar na construção civil. Vá numa construção e veja se você acha alguém com 65 anos. Entre numa loja e veja se tem um balconista, um comerciário que tenha 65 anos. Vá ver se você na rua e para aí na hora que você estiver correndo no seu carro ali, que viu um gari trabalhando, pergunte se ele tem algum colega de 65 anos. É disso que se trata. Eles estão condenando o povo mais pobre a não ter aposento nenhum. E isso a gente não pode aceitar calado. Agora, como eu disse, a votação vai ser o segundo turno, dia 6 de agosto. Está na hora de cada um procurar o seu deputado, pedir a ele. Não está nem na hora de esculhambar ainda.
pedir, fazer um apelo. Deputado, não é possível que você tendo votado, tendo tido o meu voto, você vai fazer uma injustiça, uma perversidade dessa com as pessoas mais pobres. Quem sabe eles possam mudar de ideia. Nós vamos seguir lutando até o último momento. Aproveitando o gancho aí, Ciro, muita gente pergunta sobre o que o PDT fará com quem votou a favor da reforma na Câmara e como você se sentiu especificamente com o voto da Tabata. Eu não quero mais comentar isso, mas, enfim, desgosto de filha, né? Ela nunca, não é minha filha, mas é um verso do Djavan, e desgosto de filha deve ser daqueles desgostos mais amargos que alguém pode sentir, porque você quer muito bem a pessoa e de repente acontece uma coisa que você não imaginou jamais que pudesse acontecer. Entretanto, eu não vou particularizar mais nela. Foi ela e mais 7 companheiros que tiveram todas as chances de mostrar suas opiniões. Nós apresentamos, como eu já falei, uma proposta de reforma. Agora, tramitando, nós apresentamos um substitutivo, ou seja, um projeto alternativo com os números, com toda a transição que o governo Bolsonaro até pediu contribuição nossa. Os meus assessores, a convite público do governo Bolsonaro, foram a Brasília para ajudar, porque a gente não quer ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. Nós somos diferentes de um certo tipo de política que não quer saber de nada. Não, nós achamos que temos que ajudar naquilo que for possível. E fizemos o que foi possível. E todos eles tiveram oportunidade de manifestar em diversas reuniões. E em março nós fizemos uma convenção com mais de 500 pessoas. Todo mundo pegando junto, todo mundo falando, todo mundo livre para falar. Todos os 7 estavam lá, e nenhum abriu um pio sequer para dizer que era a favor dessa perversidade. E nós somos um partido trabalhista, por coincidência histórica que nos honra muito. Quem criou o sistema público de previdência social no Brasil foi Getúlio Vargas, que é basicamente o mentor moderno do trabalhismo que nós carregamos, né, no PDT. Portanto, agora o que é que vai acontecer? Nós recebemos dezenas de representações. A palavra mais comum ali era um traidor, traidora, e traidor, traidora, etc. O apelo é por expulsão, generalizado, mas nós queremos fazer isso de forma correta, justa, não é, de cabeça fria, pensando muito mais no país do que em qualquer tipo de coisa menor. E aí qual é o trâmite que o nosso estatuto do partido garante? Agora vai para a comissão de ética vai notificar os 8. Esses 8 vão ter o direito livre de defesa, ampla, vão poder juntar documentos, juntar testemunha, uma espécie de processozinho de natureza ética, disciplinar, e no fim a comissão de ética vai fazer um relatório individualizado para cada um deles e vai recomendar ao Diretório Nacional que providência tomar. Eu, francamente, acho que ela devia sair do partido. Não quero falar mal dela pessoalmente, nada, mas ela está no partido errado. E o partido dela, infelizmente, parece ser um partido clandestino, financiado pelos milionários brasileiros, e isso nós não podemos aceitar. Ciro, Fábio Rocha e outros tantos aqui perguntam sobre, pedem você comentar o ataque que o Bolsonaro fez aos governadores e ao povo nordestino. Muito boa essa pergunta, porque nós não podemos deixar que por cima de todo o drama brasileiro ainda entre para agravar nosso problema o regionalismo. O Brasil só é o que é este mundo extraordinário, cobiçado pelos estrangeiros, pela nossa unidade. E não é uma unidade só cultural, não é uma unidade linguística, que já é um fenômeno extraordinário. É uma unidade econômica, fisiográfica, climática. E isso a gente precisa explicar. Por exemplo, o Ceará não tem petróleo, o Rio Grande do Sul não tem petróleo. A bacia de Campos, a bacia de Santos e agora mais proximamente na bacia de Alagoas, petróleo sem fim. Portanto, é um país que tem. Porém, o Amazonas não tem área agricultável, porque é uma floresta muito frágil, apesar de ser exuberante. Aquilo é a mesma conexão. No passado chamava-se Pangeia, essa esquina do Brasil era conectada com o sovaco da África, para usar aqui uma expressão. E o Saara é mais ou menos a mesma latitude, ou seja, aquilo ali viraria um deserto, areia. Porém, nós temos terras extraordinariamente férteis no Paraná, no centro-oeste do Brasil, que por sua vez não tem, vamos lá, o Rio Grande do Sul está com uma crise de abastecimento d'água, mas você tem o aquífero Guarani. Então, o Brasil, a maior província mineral, província petrolífera, biodiversidade. Então,
Nós precisamos todo dia cultivar essa nossa unidade. E isso é o que me faz denunciar com muita força. A minha indignação vem porque ele destampou a boca de falar merda desta semana, né? Foram muitas coisas de uma vez só. E ele destampou, e uma das coisas que ele destampou foi isso, né? Ao chamar uma região de Paraíba, ele desperta um sentimento de antagonismo regionalista que faz muito mal ao Brasil. A reação nossa não pode ser de regionalismo reverso. A nossa reação tem que ser de amor ao Brasil, de amor à unidade brasileira, e é isso que eu faço, um apelo a todas as pessoas que estão vendo essa tragédia acontecer. Um homem que teve o privilégio de ter 57 milhões de votos e que a quem cabe a maior honra que pode caber a um brasileiro, que é liderar essa grande nação, precipitando a nação em diferenças mesquinhas, odientas, raivosas, quando não assentadas na pura mentira e no preconceito, inclusive de natureza religiosa. O mal que esse cidadão está fazendo ao Brasil, não sei que limite vai ter, mas nós vamos lutar contra isso. O Clodoaldo pergunta, e outros tantos internautas, como você vê as prisões feitas pela Polícia Federal de supostos hackers? Clodoaldo, quando as pessoas quiserem saber por que eu hoje estou tão azogado, é porque a semana foi dura. E ela termina com uma dúvida, que é simplesmente para uma pessoa com a minha responsabilidade, uma dúvida mortal. Será que a Polícia Federal do Brasil, que é uma instituição do Estado brasileiro, essa instituição não pertence a nenhum governo, ela é a Polícia Judiciária da União Federal, ela é respeitada mundialmente, ela tem conceito entre as pessoas do Brasil. Será que estes canalhas do dedo podre estão também conseguindo que a Polícia Federal entre numa farsa de repercussão internacional, montando uma coisa desse tipo, ou faltam muitas explicações? Vamos lá. Todo mundo, até o momento em que eu falo, eu estou ao vivo, sabe que o Deltan Dallagnol e o Dr. Moro não entregaram seus aparelhos celulares para periciamento pela Polícia Federal. Confere? Se eles dois não entregaram os aparelhos para fazer a perícia, como é que a Polícia Federal faz a investigação para achar um hacker que teria hackeado os celulares dos dois cidadãos? Percebe aí, ó? A Polícia Federal começou por onde essa investigação? Então já tem uma mentira grossa que eu espero que a Polícia Federal se antecipe a uma providência judicial qualquer e a denúncia por prevaricação e por cometimento de crime, né, que nós não deixaremos passar impune, porque se for, não é a Polícia Federal, é algum pau-mandado que não tem estatura moral para integrar essa instituição que o Brasil inteiro respeita e admira. Segundo, o senhor Moro, o senhor Deltan Dallagnol fizeram essas conversas porcas por um aplicativo de origem russa, porém hospedado num mega servidor nos Emirados Árabes, e o dono mora nos Estados Unidos, chamado Telegram. Esse Telegram, na hora que o Moro autorizar, libera as conversas. Se ele está dizendo que é mentira, é só fazer uma autorização, o Telegram libera. Ele não libera as conversas. Ele hoje, e não é possível, atenção judiciário brasileiro, não é possível que vossas excelências assistam à degradação institucional do país, passivos e omissos dessa forma. Hoje o Moro anuncia descaradamente que vai mandar destruir os diálogos que estariam de posse dos tais hackeadores presos. Isso é destruição de provas. Você pode pedir à justiça, segredo de justiça, enfim, uma série de providências para cautelar, eventualmente, devassar essa conversa, mas isso não pode ser destruído. E ele está anunciando. Portanto, aí tem muita explicação a ser dada. A mais constrangedora de todas é o que o povo brasileiro hoje está desconfiado, e eu tenho um espinho no coração, mas me recuso, revoltado, a acreditar que a Polícia Federal passou a fazer o serviço sujo da politicagem do seu Sérgio Moro, do seu Jair Messias Bolsonaro.
Se for assim, é a selva, e nós estamos ensinando para todos os que estamos indignados o caminho da violência. E isso não é um bom conselho. Ciro, muita gente está pegando o gancho aí e perguntando, cadê o Queiroz? Vamos ter justo. Isso é uma frase engraçadinha e tal, mas o Queiroz, mais gravemente, ele não está sendo procurado. Isso é que é o mais grave. Quer dizer, você tem uma liminar do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal sustando as investigações com base nas transações do Queiroz com o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, e com a mulher do Bolsonaro. É bom a gente nunca esquecer, a mulher do Bolsonaro, Sua Excelência a primeira-dama do Brasil, tem dinheiro do Queiroz na conta dela. O Bolsonaro disse e nunca mostrou um documento sequer, nem uma TED, nem um DOC, muito menos um contrato, que isso era um empréstimo que ele tinha feito para o Queiroz e que o Queiroz pagou não para ele, mas para a mulher dele. Nunca isso foi demonstrado. Evidentemente que nós que estamos na vida pública somos vilipendiados, insultados, caluniados, injuriados todo dia. A gente não pode ter medo disso, faz parte de uma democracia em construção, maus costumes ainda são, infelizmente, uma coisa muito comum. Mas quando a gente não deve, a gente não teme. Eu, por exemplo, acho que nenhum político ou mandatário ou ocupante de cargo público deveria ter direito a sigilo bancário e fiscal. Eu acho. Eu, por exemplo, não tenho. Qualquer um que quiser conhecer, para mim, zero problema. Agora, eu não ocupo nenhum cargo público. Do que está com medo o senhor Jair Bolsonaro? Por que não se faz a devassa e a explicação e amanhã ele mostra que foi inocente, cobra as indenizações devidas por quem tenha eventualmente levantado? Mas não é, que ele é culpado até o gogó. E não é culpado só de roubar dinheiro público, que aliás foi prática do Bolsonaro. Eu fui colega do Bolsonaro na Câmara Federal e o Bolsonaro tinha vários funcionários fantasmas que não pisavam lá, assinavam o recibo e o Bolsonaro botava o dinheiro no bolso e ele que ensinou essa prática corrupta para os filhos. E ele chegou a dizer isso, que usava o dinheiro da Câmara para comer gente. E é só quem quiser comparar. O deputado e ele, deputado, ver quanto ele gastava e quanto eu gastava em cada um dos nossos gabinetes. Enfim, não é possível mais a gente aguentar calado, não é? Tanto disparate, tanta aberração, tanto abuso e tanta ameaça sobre o futuro do Brasil. Se ele fazer as duas últimas perguntas aqui. Uma delas é de um servidor do IBGE de Bragança Paulista, que está preocupado com o corte para o censo. O que você acha a respeito disso? Isso é outra característica de governos autoritários que tem horror à luz. Sabe por quê? Porque a matéria podre não resiste à luz do sol. Então essa gente é podre moralmente, é podre politicamente, é podre ideologicamente, e eles querem apagar a luz para que a podridão seja o domínio. Então veja bem, se você tem uma febre e você bota um termômetro e esse termômetro mostra a febre de 40 graus, você não pode pegar o termômetro e quebrar o termômetro zangado com o termômetro. O termômetro apenas informa. E o IBGE é uma instituição acreditada, respeitada, de novo, mundialmente. Todas as reflexões que se faz sobre os brasilianistas, por exemplo, com quem eu trabalhei nos Estados Unidos, todos citam o IBGE porque são dados confiáveis. O IBGE, o IPEA, o INPE, tudo isso está sob ataque do senhor Jair Bolsonaro e de sua gangue de obscurantistas, né? E isso simplesmente faz parte coerente da ideia de que nós precisamos estabelecer a ignorância, apagar a luz para que a inteligência das pessoas não tenha onde acessar o conhecimento das coisas e o território da fake news, da mentira, da mistificação religiosa, da manipulação. Ora, ele não disse para vocês todos que tinha um kit gay, que era para entregar nas escolas, para ensinar as criancinhas a ser homossexual e tal. Isso nunca existiu. Só que ele ganhou a eleição assim e acha que vai governar assim. E aí, brasileiro, nós vamos aceitar isso? O Caio Braga diz: Ciro, muitos criticam a sua falta de diálogo com o povão e argumentam que seu discurso é muito elitizado. Como você pretende fazer para que o discurso alcance mais pessoas? Eu tenho trabalhado muito. Agora deixa eu te falar uma coisa. O meu discurso pertence aos auditórios que me ouvem. Então, nesse momento, por exemplo, o povão está passando a vida que o diabo amassou, né? Entra em ônibus 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, o trabalho, ou vai procurar trabalho, humilhado, nome no SPC, violência, enfim, dificuldade de saúde, voltou o sarampo, enfim, todo tipo de constrangimento que o nosso povo sofre. E a política para o nosso povo, especialmente numa hora como essa, é um ruído, é um barulho. Quem é que está disposto a ouvir, né?
uma reflexão política, uma questão de estratégia, enfim, são os auditórios mais qualificados da universidade. Então, e eu não posso ver o Brasil do jeito que está sem reagir. Então, o que eu faço? Eu vou nas universidades, por regra, a maior parte do meu esforço é atender convite de universidade na crença de que eu estou ajudando as pessoas a entenderem. Mas em cada lugar desse eu vou numa rádio, e aí na rádio eu já falo a linguagem daquelas pessoas que estão me ouvindo. Veja, meu irmão, eu não tenho dificuldade nenhuma de linguagem. Eu fui educado a maior parte da minha vida na escola pública do interior do Ceará. O que eu apenas quero fazer é ser sério. Sabe, eu evito olhar para coisas graves com demagogia. Né? Quando eu falo mal de privilégio da Previdência, eu posso dizer com muita moral que eu tinha direito a 3 aposentadorias, que me dariam quase R$86 mil hoje. Nunca aceitei receber nenhuma, porque considero imoralidade esse tipo de privilégio. E não é de hoje, não. Eu nunca aceitei receber um centavo desde os 36 anos que eu era ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado. Então, quando eu falo essas coisas, né, que o Brasil... Enfim, eu dou exemplo, mas a minha fala pertence a quem me ouve. Então, se você olhar hoje, alguém vai falar mal de mim porque eu falei palavras muito chulas até, porque estou pensando que estou falando com o povão. Evidentemente que eu sei que o povão também não tem tablet, não tem tempo para passar uma hora ouvindo uma reflexão como essa, mas eu estou fazendo o que eu posso. E você também está fazendo o que pode? Só para a gente finalizar mesmo agora, muita gente perguntando como é que podem ajudar a divulgar o Projeto Nacional de Desenvolvimento que você defende. Olha, se filia nesses grupos aí, eles todos são espontâneos, as pessoas ficam impressionadas, acham que tem muita grana nisso. Eu estou aqui em casa, na minha casa, está aqui atrás da câmera a Gisele, minha mulher, está aqui a Lu fazendo trabalho, o celular dela, na internet da minha casa, enfim. E isso é uma rede que você pode se filiar. Cada lugar tem aí um grupo, Cirão Carioca, tem Todos com Ciro, tem, vai dizendo aí? Time Ciro Gomes. Time Ciro Gomes. Entra aí e se filia num deles, que cada um deles já tem uma agendinha, já estão começando a transformar essas redes virtuais em encontros privados. Já arranjei muitos amigos de verdade, não é? O Fabão lá de Uberlândia, por exemplo, está com o Fabão, com o Cirão Uberlândia, ou Ciro de Uberlândia, não sei. Enfim, tem muitos grupos. O caminho é entrar por aí, tem meu Facebook, né? Tem o PDT digital. Qualquer porta, seja bem-vindo. Participe, porque o Brasil está precisando de cada um de nós. Pronto? Oh, nem doeu. Vamos desculpar aí, eu estou muito puto. Pediram para eu falar aqui a palavra popular. Estou muito indignado com o que está acontecendo no Brasil. Mas eu não perco a esperança, porque Brasil, eu te amo. Brasil, eu confio em ti.